Boa noite. Boa noite, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre Reiki. Tô esperando a Alessandra chegar para falar com a gente também. Eu já vou ir me apresentando, então, enquanto a Alessandra tá chegando. Meu nome é Cláudia Rodrigues. Eu sou médica veterinária. Sou especializada em clínica médica e cirúrgica de cães e gatos. E faço parte da equipe da Pet Vitae. Trabalho também com terapias complementares. Uma delas é o Reiki. E a Alessandra Fonini, que está chegando, vai falar com a gente também sobre Reiki. Para contar pra gente como é que ela usa, como é que ela associa no trabalho dela de fisioterapia, acupuntura. E vamos ter uma conversa legal aí sobre vários tipos de Reiki. Eu ia falar no final sobre isso para explicar primeiro o que é o Reiki, mas eu abri uma frequência de Reiki aqui antes da live começar. Então, quem quiser receber, vai receber um Reiki de Arcanjo Miguel. Alguns vão receber já durante a live, outros vão receber quando forem dormir. E quem quiser pode separar uma garrafa de água específica para receber o Reiki de Arcanjo Miguel, que vai ser depositado nessa água também. E podem ir tomando um pouquinho por dia nos próximos dias. E podem também oferecer para os animais, tá bom? Cecília, tu pode ver se a Alessandra não tá conseguindo entrar? Só um minutinho, tá bom, gente? Vamos esperar a nossa convidada Alessandra chegar aqui. Boa noite, gente. Para quem tá entrando ainda, tá? A gente vai falar hoje sobre o Reiki. Estamos esperando a nossa convidada, Alessandra, para falar com a gente. Estamos só verificando aqui a conexão dela, se ela vai conseguir entrar. E aí a gente já começa, tá bom? Achou ela, Cecília? Então tá. Já vai chegar, então. Oi, Joaquina. Cecília, eu não sei se a Alessandra não tá me esperando no perfil dela. Não sei se tu consegue ver com ela, porque se eu sair agora aqui, aí eu acho que vai cair a live.
minutinho, pessoal. Eu acho que a Alessandra entrou pelo perfil dela e tá me esperando lá e eu tô esperando ela aqui. A Cecília já vai ver pra nós. Beleza, então ela já deve estar migrando pra cá. Chegou. Vamos lá. Oi, Claudinha. Oi, Tudo certo? nos perdemos. Aham, eu tava lá já falando com uma galera. Tava te esperando. Agora deu tudo certo, então? Então tá, todo mundo aí. Quem tava lá vem pra cá também. Ah, sim, tomara. Eu espero que a Jéssica, a Luísa, todo mundo venha pra cá. Isso Deu aí. certo, né? Então Tu tá. tava falando, Cláudia. Tava se apresentando, segue te apresentando, daí depois eu me apresento. Isso, eu já me apresentei e eu tava falando também que antes de começar a live, eu abri uma frequência de reiki de Arcanjo Miguel. Então, quem quiser receber, vai receber já esse reiki, alguns durante a live, outros quando forem dormir. E quem quiser separar uma garrafa de água também, vai só separar uma garrafa específica para receber esse reiki, e o reiki vai ser depositado na água para que possam ir tomando essa água nos próximos dias. E podem dar para os animais também. Ótimo. Pena que eu não separei a minha agora. Pode ser depois, não tem problema, não precisa ser agora. A gente está de fone. A gente tá de fone, Joaquina, estão ouvindo bem? Todo mundo ouvindo direitinho aí? Então, Claudinha já se apresentou. Vou me apresentar, então. O que que tá baixo, Joaquina? O som de quem? Dá uma olhadinha aí. O meu acho que tá bom. Mas então eu vou começar a falar, daí de repente já dá para perceber, né, como que tá o som. Eu sou a Alessandra, né? Eu trabalho então com fisioterapia e com acupuntura e trabalho com reiki também. E então, por isso que eu tô aqui hoje com a Claudinha para trocar essa experiência, né? Eu acho que talvez seja um pouco diferente, né? A Cláudia tem, além do reiki, do que eu utilizo, ela tem outros tipos, né? Então, acho que eu vou aprender bastante hoje aqui nessa live. Claudinha, elas estão comentando que o teu áudio tá baixo. Ver De se tá repente tu tá melhor perto. agora. Tá melhor. Aham, pra mim tá melhor também. Os meninos também confirmem aí pra mim se tá melhor. Melhorou-se esse é o da Cláudia? Melhor? Claudinha, então quem sabe tu começa falando dos reikis que tu trabalha, né? Os tipos diferentes, o que que tu acha? Ou a gente pode falar do reiki no geral, né? Uhum, Como é que funciona, e aí depois eu falo das diferenças dos outros, quando usa um e quando usa outro. tá, Então, se tu quiser começar a falar, tá. Passou a bola pra mim, vamos lá. Bom, então o reiki, né? O reiki, no geral, então, o que que é a definição do reiki, né? Essa energia universal, que o rei, na verdade, seria o universal e o ki, o vital, né? E é uma forma de tu trabalhar com a energia, né? Existem, claro, várias ferramentas que trabalham com energia, mas no caso o reiki, né? Trabalha então com essa energia. Várias pessoas, todo mundo, na verdade, que quiser tá com as mãos, tá transmitindo essa energia, né? A diferença, na verdade, do reiki é que são pessoas que, os reikianos, né, que fazem o curso, que então tem um mestre que tem
é um canal físico, né, que ele é iniciado e então que consegue transmitir isso de tu conseguir viabilizar a energia universal, né? Não tá passando, então, no caso, a tua própria energia, e sim, tu tá trabalhando com a energia de um canal universal. Então, trabalhando com Reiki, na verdade, tu trabalha com essa energia universal, tanto tu pode trabalhar com pessoas, com animais, né? E no nosso caso, né, agora a gente está hoje falando sobre pet, como que a gente trabalha então com o reiki nos animais, né? É bem legal porque eu vou falar assim da minha experiência, né? Como que eu costumo fazer. Eu trabalho muito com o reiki em relação a mim mesma, para começar, né? Para estar bem, né? Para poder estar atendendo o outro. Eu acho que isso é bem importante a gente falar. Então, eu acho que eu não tenho, na verdade, eu acho que o reiki, para mim, ele faz parte da minha vivência mesmo, né? Todo dia eu faço reiki, né? Então, seja em mim, seja numa pessoa próxima, seja num animal, né? Eu lembro principalmente, né, que quando tinha bastante carroceiro aqui em Porto Alegre, era batata, né? Tava passando uma carroça, era o cavalo, o carroceiro, todo mundo recebendo reiki que eu tava enviando, né? Então, assim que eu costumo, assim, praticar, eu faço todo dia, querendo ou não, porque eu acho que eu utilizo muito também a questão daquela mentalização da proteção do reiki, né? Do cilindro de luz violeta, fazendo purificação, né? A pirâmide de luz branca trazendo a energia, né? A energização e a bolha de luz dourada fazendo a proteção. Então, eu não tenho um dia de trabalho que eu não comece com isso, né? E claro, daí dependendo do nível, né? Existem mais de um tipo de nível de reiki, né? Existem os símbolos, né, que a gente utiliza, e eu também utilizo bastante os símbolos, né, além da imposição das mãos, enfim, da mentalização todo, né. Mas eu acho que, assim, pra mim, na minha vida, é isso. Eu trabalho me protegendo, me cuidando, pra estar bem, pra poder cuidar o próximo, né. E praticamente assim, é uma das coisas que a gente estava falando antes, né, Claudinha? Tu chega até a fazer uma sessão exclusiva de reiki, né? Eu também estava conversando com a Joaquina também, eu acabo fazendo mais como uma ferramenta, né, de trabalho. Eu trabalho junto com o reiki, junto com a acupuntura, junto com a físio, né? Não chega a ser exclusiva. É muito, por exemplo, o paciente está agitado, está nervoso, está com muita dor, né? Tá muito ligado no tutor ali, ou alguma coisa na rua, tá desconfiado, chegando pela primeira vez na clínica, né? Eu já trabalho daí no ambiente com o reiki, já trabalho no animal também, né, com reiki para tranquilizar. Muitas vezes até no próprio tutor mentalizar, né, para ele também me permitir, né, trabalhar com ele, com o bichinho dele, né? Então, na verdade, para mim é mais uma ferramenta de tranquilizar, de acalmar, de conseguir entrar no mesmo campo energético que ele para conseguir ajudar, né, de diversas formas. Então, na verdade, é assim, Claudinha. Não sei como é que tu costuma trabalhar, né? Vou falar como eu. Vocês vão me dizendo se vocês estão me ouvindo, tá? Eu já tô com o microfone bem pertinho e tá tudo aqui no máximo, então vão me avisando se estão me escutando. Então eu vou falar como eu falo para as pessoas que vêm me perguntar sobre reiki e que não têm a menor noção do que é nem como funciona. Eu explico da seguinte forma: o reiki é a energia universal e tal, tá? Mas o que é isso, né? Então eu explico assim: imagina que a gente está aqui, tem ar, a gente respira oxigênio. Claudinha, deixa eu só te dizer, eu acho que o teu microfone, talvez quando tu se mexa, talvez ele possa estar com mau contato. Tem momentos que fica mais alto o som e tem outros momentos que não fica tanto. Talvez aproxima mais, eu acho que é o lado direito que ele tá. Que conforme tu manipula ele, ele fica melhor. Vê se tá bem agora. Tá ótimo. Estão conseguindo me ouvir? Todo mundo aí também? Eu consegui, pelo menos. Tá, então quem tá ouvindo aí me diz se tá também, porque mais alguém disse que não tava me ouvindo. Vou falar mais um pouquinho e aí vocês vão me dizendo se estão me escutando, tá?
Então, o que eu explico? Ah, tô dizendo que não estão me ouvindo. Se porventura, Claudinha, tu tiver outro fone, se tu quiser trocar, não sei se tem a mão. Não, eu não tenho outro, mas não é o fone porque foi o que eu usei todas as vezes. É que normalmente quem entra pelo perfil Ah, usa o outro, fica com o áudio ruim. tá, tem essa situação, né? E tá bem encaixadinho, né, no celular também. Sei, aqui tá tudo certo. Assim. Ali agora eu acho, ali agora eu acho que é Agora deu. Eu acho que ele tá com mau contato, Cláudio. Vê se tu me ouve melhor sem ele. Sim, te ouço. Então eu vou fazer Dá até sem, pra te... Tá. tá? Vocês aí Uhum. também vão me dizendo se estão me ouvindo. Eu vou chegar mais perto aqui. Perfeito, Cláudia, acho que tá bom. Tá. Então, eu explico da seguinte forma, tá? A gente está aqui, a gente respira oxigênio do ar, a gente capta esse oxigênio do ar e usa ele para respirar. Mas vamos dizer que eu tô aqui, tô conseguindo respirar, mas a Alessandra, por algum motivo, não consegue captar o oxigênio do ar para respirar. Ela está com dificuldade. Então, o que eu faço? Eu pego um cilindro de oxigênio concentrado, boto numa máscara e dou para ela respirar até que ela melhore e consiga voltar a respirar sozinha. É mais ou menos o que a gente faz com a energia Reiki. A energia Reiki é uma energia que está por aí, disponível para todo mundo usar. Todo mundo usa, mesmo sem saber. Só que em alguns momentos, ou a gente está gastando demais, ou a gente não consegue captar essa energia por algum motivo, ou a gente até capta, mas não consegue aproveitar. Então, o reikiano vai lá, pega essa energia e entrega para essa pessoa que não está conseguindo fazer isso sozinha. É isso que a gente faz. Então, o reikiano, ele vai fazer um curso que ele vai aprender como fazer isso e ele vai ser esse canal, então, que vai buscar essa energia e entregar para quem está precisando. Eu gosto de explicar dessa forma porque eu acho que é um jeito bom das pessoas entenderem, porque, energia vital universal, mas o que é isso, né? E fica uma coisa Ótimo. meio Tem que solta. trazer, né, pra realidade mesmo, né? Então é isso aí. Ela tá aí, é a energia que faz a gente ter vida. Todo mundo tem acesso, mas às vezes a gente não consegue. Então, o reikiano está aí para fazer esse canal de ligação e trazer. Essa energia, ela serve para manter a gente em equilíbrio, estabilizado, e quando a gente está bem, a gente está automaticamente protegido e com saúde e consegue transmitir isso. Mas em alguns momentos, se a gente desequilibrar, ou se eu estou gastando energia demais, então eu não estou dando conta com aquilo que eu estou captando, é quando as doenças começam a surgir, e os desequilíbrios, e os problemas físicos também, e emocionais. Então, o reiki pode ser usado associado com as terapias, que nem a Alessandra faz muito bem, junto com a acupuntura, com a fisioterapia. Pode ser usado isoladamente, como uma sessão, como um tratamento. Eu gosto muito e uso sempre o reiki depois das cirurgias para acordar o paciente da anestesia. Ah, que legal. Sim, todo mundo que vem para cirurgia comigo, no final sempre faz uma sessão. Acabou a cirurgia, fez o último ponto, eu começo um reiki. Porque além dele acordar da anestesia em 5 minutos, ainda a gente pode acelerar a cicatrização, repor perda de sangue que teve durante a cirurgia, evita Diminui dor, né? infecção, diminui dor, diminui inflamação, então ele já tem uma melhora no geral, só com aquela sessão de reiki ali no final. E ver eles acordando da anestesia é assim impressionante. Impressionante mesmo, uma cirurgia em que ele ficaria ali 40, 50 minutos ainda até acordar,
em 5 minutos eles acordam, porque como equilibra o corpo todo, desintoxica e elimina até os anestésicos. O anestésico. Bah, que legal, Sim, Claudinha, essa experiência na cirurgia. sim, Uhum. muito, muito bom. E tem vários tipos de reiki. Então, a Alessandra falou pra gente do que é o de base, né? O Reiki Usui, que foi o primeiro que surgiu. E eu vou falar um pouquinho dos outros que são com os que eu trabalho. Eu trabalho também com o Reiki egípcio. A diferença do Reiki egípcio é que ele funciona numa frequência um pouco mais alta do que a frequência do Reiki Usui. Ele funciona numa frequência que é uma oitava acima. O que que isso significa? Ele é mais rápido. Então, a sessão ali quando é feito em sessão, o Reiki Usui, normalmente, ele é mais padronizado. Então, eu vou ficar tantos minutos num chakra, tantos minutos em outro chakra. Tem uma sequência, tem uma receitinha para seguir ele e a sessão leva em torno aí de 1 hora. Já o Reiki egípcio, eu vou ter o mesmo efeito se eu fizer 20 minutos, por ele usar essa frequência Essa mais alta. frequência. Isso. Outra diferença, mesmo que eu faça a sessão do Reiki egípcio presencial, no Reiki Usui eu vou sempre ou ter contato com o chakra ou eu vou chegar muito próximo na sessão presencial. Sim, No Reiki, uma imposição de mãos, né? isso, existe a imposição de mãos. No Reiki egípcio, eu posso fazer essa imposição de mãos, mas não preciso fazer. E se fizer, pode ser em qualquer parte do corpo. Por exemplo, eu posso estar aqui tendo uma conversa com a pessoa, segurando a mão dela, e ela já está recebendo a sessão de Reiki. Muitas vezes alguém vem para conversar comigo, e só para conversar, e diz assim, nossa, só de conversar contigo eu já fiquei melhor, parece que eu fiz um Melhor. momento, mas é porque eu estava recebendo um Reiki egípcio ali na hora. Então, ele é uma energia que tu pode soltar ela no ar e ela vai ir para onde tem que ir na parte do corpo do paciente. Outro tipo de reiki bem interessante é o reiki africano. A diferença do reiki africano, ele, de certa forma, ele se conversa bastante com o reiki egípcio, até porque o Egito também é na África, e ele trabalha muito ancestralidade. Então, ele tem pontos diferentes no corpo, usa os chakras, mas tem alguns pontos diferentes. Ele não é aplicado no coronário, mas nos outros sim, e alguns a mais. E o ponto principal dele é que ele trabalha bastante ancestralidade. Então, o reiki africano fica muito legal se a gente associa com constelação familiar, que também trabalha ancestralidade. Sim. Outro tipo de reiki, o reiki de Arcanjo Miguel. Esse reiki é o mais recente que existe. Ele atua numa frequência muito alta. Ele pode ser feito... ele é instantâneo, na verdade. Que foi o que eu ativei aqui antes da live. Diferente dos outros que precisam... Até repete, Claudinha, que de repente as pessoas podem não ter te escutado, né? Sim. Da questão da água. Isso. Antes de começar a live, eu abri uma frequência que foi do reiki de Arcanjo Miguel. Então, quem estiver assistindo a live e queira receber, alguns já vão estar recebendo agora, durante a sessão, outros vão receber na hora de dormir, e quem quiser pode separar uma garrafa de água e o reiki de Arcanjo Miguel vai ser depositado nessa água. Então, vocês podem ir tomando vários dias depois e podem oferecer para os animais também. Quem quiser. Vai ter uma amostrinha grátis aí, então, do tá que é o reiki, né? Quem Amanhã quiser, todo mundo tranquilo, já vai saber por quê. Isso aí. Então, esse reiki de Arcanjo Miguel, qual a diferença dele? Ele não precisa, também não precisa dos pontos específicos dos chakras. Ele pode ser enviado por qualquer parte que ele vai chegar onde tem que chegar. Ele é instantâneo, então eu não preciso ficar 10 minutos ou 20 minutos ou 1 hora aplicando. E ele tem uma outra peculiaridade que eu acho bem interessante. Todas as terapias energéticas,
Ó, tem um cachorro escutando a live. Espero que ele pegue o reiki. Isso aí. O Franz aqui, a Cissa vai querer. Isso Aquele aí. recebo. Bota água para ele. Todas as terapias energéticas, a gente sempre precisa da permissão de quem vai receber. Então, se eu vou aplicar reiki em alguém, eu tenho que perguntar, Alessandra, tu quer receber uma sessão de reiki? E a Alessandra tem que me dizer que sim. Então, eu mando. No caso do reiki de Arcanjo Miguel, eu não preciso pedir permissão. Eu posso mandar. Então, por exemplo, eu tô vendo ali que a Alessandra tá meio cansada e tal, eu não preciso pedir. Eu posso mandar. Se ela quiser receber, ela vai receber. Se ela não quiser, ele vai ser direcionado para alguém que queira. Ah, que legal, Cláudia. Sim, então a gente pode mandar para o planeta. Quem quiser vai pegar. Se eu vi um cachorro ali na rua, estava machucado, estava abandonado, posso mandar um reiki. Vamos dizer que ele não queira, mas tem outro que quer. Vai direcionado para quem quer. Então, a gente não tem essa necessidade de pedir a permissão, a gente pode só mandar e vai chegar em quem tiver que chegar. Uhum. E temos também o nosso reiki veterinário, que ele é o mesmo reiki Uzui, só que ele usa mais específico os chakras dos animais que tem algumas diferenças, né? Tem alguns bem importantes para eles, que são os chakras muito importantes que eles têm. Os palmochakras, né? Os chakras dos coxins deles. Então, são os chakras por onde eles têm contato com a terra, com o chão, e é por esses chakras que eles se descarregam. Por isso que é muito importante para quem tem cachorro, gato em apartamento, que eles tenham pelo menos algum tempo de contato com grama, com terra, porque é por esses coxins que eles descarregam, é a válvula de escape deles. Então, isso é muito importante para quem mora em apartamento. Pelo menos algum tempinho por dia em contato aí. Outros chakras muito importantes deles são os chakras das orelhas, que também, né, aquele lugarzinho que a gente pega para fazer Fazer carinho. É ali. Eles têm também o chakra humeral, que é aqui, que para eles é bem importante, é o 8º chakra deles, e um chakra que é o chakra da mediunidade, que a gente também tem. É um chakra que fica nas costas e que normalmente a gente tem ele atrofiado, por isso que a gente vai perdendo a mediunidade, e aí quando a gente começa a trabalhar, a gente vai desbloqueando esse chakra e ele vai voltando a ficar ativo. Nos animais, ele é ativo sempre, né? Por isso que eles captam o ambiente, eles sabem o que está acontecendo, eles sabem se o dono está bem ou não está, eles sabem se um outro animal está doente ou não está, se está se recuperando ou não está, porque eles captam por esse chakra aí. Então, o reiki veterinário, ele leva bastante em consideração esses chakras aí que eles têm a mais, né? Não que a gente não tenha, mas neles tem muita importância, esses chakras aí. Então, a gente dá bastante atenção na hora da sessão com eles. Reiki pode ser feito, todos os tipos de reiki. Presencial, pode ser feito à distância. Pode Mesmo ser esses todos, explica para eles que todos os tipos, né, Claudinha? Todos esses que eu falei podem ser feitos à distância. Podem ser feitos, então, em associação com outras terapias, ou mesmo com a consulta ou com tratamento de acupuntura, de fisioterapia, numa cirurgia, principalmente recuperação de cirurgia. E no caso de fazer à distância, a gente pode usar não só nos animais, mas a gente pode usar também para fazer limpeza de ambiente da Eu acho que isso casa. é bem importante em relação ao ambiente de trabalho, né? Eu acho que muito que tu falou que as pessoas se sentem bem até de não só estar falando com a gente, né? Mas de a gente estar de repente enviando, mas a gente trabalhar o ambiente antes, né, da sessão. Sim. Então, nesse sentido, o reiki também é bem importante. E não precisa ser só veterinário, né? Tu pode trabalhar qualquer ambiente de trabalho, né?
Sim, para casa do paciente, né? Então as pessoas que vão estar lá já vai melhorando o ambiente, todo mundo que está lá já começa a melhorar também, né? E Uhum. plantas também que são muito sentinelas aí de avisar se o ambiente está bom ou não tá. E como eu falei, em água, né? Botando na água serve de remedinho aí de todos os dias. Então, os pacientes também, quando fazem consulta, vai um reiki na água para ele seguir tomando. Depois de cirurgia, vai um reiki na água para seguir tomando também. Ai, que amor ali a Karina. Olá! A Joaquim. Ah, e beijo, Karina, para todos da tua família peluda aí, né? Que são vários, três. A Joaquina pergunta se a gente usa os símbolos. Da minha parte, sim, eu uso, né? Não sei tu como é que funciona em relação aos outros, se tem também essa simbologia que tem o Zui, mas sim, Joaquina. Sim, o reiki ele trabalha com símbolos, né? Então, cada nível de reiki tem um símbolo. E esses símbolos, eles carregam uma energia, né? Então, o principal que a gente aprende, o primeiro que a gente aprende, é o símbolo ali que ele é de proteção e de limpeza. Então, sim, a gente bota esse símbolo nos chakras, ou numa lesão, ou na parede de uma casa para fazer a limpeza. E os outros tipos de reiki, eles também têm símbolos, cada um tem os seus. Os outros reiki, para quem. Normalmente as pessoas têm o reiki Uzui e conhecem aqueles ali. Os outros tipos de reiki têm vários símbolos. O reiki egípcio tem Uhum, 44, se eu não me engano, símbolos. uhum. 44 Ó, ou bastante, né? 46. Sim, são muitos. O reiki africano também tem outros que são bem diferentes, são mais desenhados, parecem um quadro, uma pintura de quadro, diferente dos outros que tem mais aquela inscrição que parece os caracteres chineses e japoneses. Sim, O- os os ideogramas. símbolos do reiki africano, eles parecem assim desenhos de flores, de plantas, de árvores. O reiki de Legal. Arcanjo Miguel não usa símbolo, usa a frequência da luz azul. Sim. Da Azul, não. Ah, do Miguel é azul, tá certo. E, Isso. e te perguntando assim, na tua vivência, Claudinha, tem algum que tu utilize assim com mais frequência desses? Já que tu tem mais de um para poder exatamente explicar. Na verdade, normalmente as pessoas não vêm assim para uma sessão de reiki, elas vêm para fazer Uhum, uma sessão, né? Então elas vêm com uma queixa e aí a gente avalia o que que vai fazer. Quando que eu uso reiki? Às vezes, quando a pessoa vem, é a primeira vez que ela está vindo, ela nunca fez tratamento nenhum, nunca fez terapia nenhuma, de nenhum tipo, e ela está muito carregada, ela está com muita coisa acumulada, ou em situações, por exemplo, está de luto, acabou de perder alguém faz 2 dias, muito recente. Nesses casos, fica mais difícil da gente partir para uma terapia pontual, como uma constelação, um teta healing, uma apometria. Então, nesses casos, muitas vezes a gente faz um preparo, como se fosse um preparo com o reiki, para dar uma uhum. aliviada, uma equilibrada, a gente ameniza, Harmonizar realmente, né? faz aquela poeira baixar, e aí quando está mais estabilizado, aí sim a gente entra com as sessões de terapia. É mais ou menos também quando a gente vai para uma cirurgia. Às vezes eu preciso fazer uma cirurgia no paciente, mas ele não pode ir direto. Eu preciso fazer um tratamento prévio primeiro para preparar ele. Então o reiki serve muito bem para isso e para o pós também. Às vezes, entre uma sessão e outra de terapia, a gente pode ir usando o reiki, por isso que os pacientes muitas vezes vão com essa água fluidificada com reiki para seguir tomando todos os dias entre uma sessão e outra. E aí, Uhum. dependendo de qual é a queixa, a gente vê o que, que é mais indicado. Sim, Muitas daí vezes eu vou, conforme. vou fazer um reiki egípcio, mas na hora que eu Uhum. impacto na pessoa, são os símbolos do reiki africano que começam a vir. Porque aquela pessoa precisava resolver algo com a ancestralidade. Verdade dela. Exatamente. Então, eu abro o campo e eu deixo vir que vai ser o que é o melhor para aquela pessoa. E aí eu só deixo seguir o fluxo. Uhum. É isso que eu acho que é legal, né? Da gente ir somando, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente tem que aprender outras técnicas, né? Outras formas e exatamente ir somando todas elas, porque daí tu chega na situação ali, é automático, vem o que realmente aquela pessoa precisa, né? Exatamente.
A Jéssica, ela trabalha com fisioterapia, amiga minha. Ela perguntou mais ali em cima em relação se tu tem alguma recomendação de curso que faça de reiki veterinário. Reiki veterinário não tem tantas opções, mas sim a gente pode, tem uns dois que a gente pode indicar. Então, se ela quiser falar com Uhum. a gente passa aí depois. Depois passando ali pra ela, né? Reiki veterinário, infelizmente, tem poucas pessoas que trabalham, né? Quem aplica em animais normalmente é porque fez o uso e aí aplica nos animais, E, mas o específico são poucas pessoas ainda que fazem. Mas a tá, gente tem para indicar sim. tá. E Claudinha, então, acho que também uma das coisas só que eu queria ressaltar é que eu acho que é bem isso, né? Teve uma vez uma cliente minha, né, que eu estava explicando para ela, ela não tinha como vir nas sessões, né, e eu falei para ela que ela é do interior, e naquela época ela falou, eu falei, não, mas qualquer um pode realmente, querendo ou não, né, aplicar reiki, enfim, né, que o mais importante é tu realmente estar focada ali naquele momento, mentalizar coisas boas, tentar manter o teu padrão energético bom, né, também elevado, e ter a intenção, né, de fazer o bem. E recentemente eu recebi um áudio dela que ela mudou totalmente, assim, de área, né, de atuação e foi fazer que agora ela é reikiana e que ela lembrou muito disso, que eu acho que é isso que também eu vejo assim, claro, tem várias formas de tu aplicar, né, mas resumindo, assim, o que que eu sempre imagino do reiki, né? Que é isso aí, é a energia, né? Que tá aí disponível mesmo, que a gente tem como canalizar, né? E usar para deixar todo mundo bem, enfim. E que o que realmente precisa é ter essa intenção, esse amor, né? E então que qualquer um realmente, né? Se tem intenção, pode fazer. E eu acho que isso é bem importante para quem está participando, se tiver interesse, realmente tem que ir atrás, né? Porque eu acho que se tivesse mais reikiano nesse mundo, a gente não estaria nessas situações que a gente está enfrentando agora, né? Sim. Então, acho que. E exatamente, todo mundo se beneficia, né? É a tua casa, é a tua família, são os seus bichinhos, né? Então, isso é bem interessante. E saber que é uma ferramenta mesmo, né? Que isso aí tu pode, e principalmente a ti mesmo, né? Se melhorar. Que eu não sei, Claudinha, em relação ao nosso tempo, né? Se daí, de repente tu não quer aproveitar e fazer um resumo, né? Do que a gente também estava falando antes. Sim, uma coisa bem importante que tu falou também, né? Para qualquer coisa que eu vou fazer para o outro, sempre eu tenho que estar bem primeiro. Então não adianta eu querer fazer um curso de reiki para ficar mandando reiki, mandando reiki, mandando reiki para todo mundo e para o planeta e para todos os animais que estão na rua e eu tô lá capenga, né? Uhum. Então o reiki ele traz isso também de aprender a olhar para si, como é que eu tô, né? Ah, eu não. Hoje mesmo, trabalhei o dia inteiro, cheguei aqui, eu não tava lá muito bem para fazer a live. Então eu parei o Confessa que tu dia. fez o reikizinho que nem eu. Tu também? Como é que eu vou fazer esse estado? Eu não tô com pilha nem para me aguentar, como é que eu vou fazer uma live? Então eu parei e me apliquei um reiki. E depois eu Sim. pude, então, abrir a frequência para que os outros recebessem também. Então a gente vai se habituando, se educando a se tratar, né? Porque não tem como eu querer fazer nada por ninguém se eu não estiver bem. Então, o reiki Com traz muito certeza. isso. E eu indico muito, principalmente naqueles pacientes que eu vejo que vão precisar de muito tempo de tratamento, eu indico que a pessoa faça o curso, não é nem a sessão, Uhum. que Sim, torne de um fazer o reikiano, curso, né? Não tem por que não, né? para poder, porque assim, cada nível de reiki que a pessoa faz, ela já vai passar por 21 dias de limpeza. E a partir daí, ela pode aplicar todos os dias, seja no cachorro dela, no gato, nela mesma, na casa. Então, a gente vai fazer as terapias no consultório ou à distância, sessões, mas entre uma e outra, ela vai fazendo a manutenção em casa. Então, isso aí ajuda muito, muito, muito. Com certeza. Uhum. Esse é o mais importante da live. Vamos todo mundo ser reikiano, vamos melhorar aí a sua condição, condição do outro, né? Mas é isso Sim, aí. reiki faz muito bem para todo mundo.
Então vamos aproveitar, gente, que vamos estar recebendo agora reiki do Arcanjo Miguel nas próximas horas, né? Quem quiser, é só ficar aberto que já está disponível aí para todo mundo. E aproveitar de perguntar, né, se o pessoal tem mais alguma pergunta em relação a isso. Isso aí. Quem quiser saber mais, que ficou com qualquer dúvida, também pode entrar em contato depois, que a gente responde depois também. E lembrando, né, que a Alessandra, a Joaquina também, as duas reikianas, estão lá disponíveis na Pet Vitae, para quem quiser, para quem precisar. Também só entrar em contato com elas, que são Assim como a ótimas, Claudinha. ótimas nas terapias que fazem. Ó, a Matilde foi tomar a água, desejou aqui, né? Oh, isso aí, Que para ver legal. como eles percebem, né? Eles já Sim. sabem quando alguma coisa mudou ali no ambiente. E a gente vê muito isso. Eu sempre peço, quando eu vou mandar para a água, eu digo, sempre deixo uma vasilha de água normal e a outra vasilha que é a água que vai ter o reiki. E Sim, todo legal. mundo diz, eu botei aquela água lá e o cachorro, o gato que não toma água foi lá e tomou quase o pote inteiro. Eles Tem uma sabem. evidência científica ali, né? Que legal, Claudinha. E até também eu acho que é legal de tu fazer isso, porque também tem a opção, assim, que nem tu tinha comentado, daqui a pouco o bichinho, a pessoa, o ser não quer, né? Sim, Então, automaticamente vai ir para quem não teve o reiki, né? Então, sim. Os animais, mesmo que ele tomasse a água com reiki e não quisesse o reiki, ele consegue bloquear para não receber. uhum, Mas eu acho interessante de fazer assim, porque a pessoa percebe. A outra uhum. vasilha acaba ficando lá cheia e aquela Sim, pro água tutor ali, é mais fácil, né? assim, sim, E até juntando o que tu falou aí de que alguns animais às vezes podem recusar, e também até aproveitando a pergunta da Mariane, né? Quantas vezes é aplicado o reiki, tem tempo exato, que tem muitos animais que não querem receber e que a gente tem que respeitar, exatamente, né? Então, exatamente, a Joaquina também comentou, eles recusam, e recusam mesmo, sim, né? Então a gente tem que ir respeitando, né? E a gente vai estar atento, né? A gente vai estar sim, sintonizada, então a gente percebe, né? Se eles sim, vão querer ou então, não, e também até a questão do tempo, porque de quanto tempo vai ser, né? Acho que vai variar sim, bastante conforme o tipo de reiki, né? Que tu estava explicando. Mas mesmo eu sim, te confesso, mesmo eu trabalhando com o Zui, eu não tenho uma coisa assim estática, é realmente de perceber, né? Principalmente em relação aos animais, eles se posicionam também, né? Quando tu quer em determinado local. Eu acho que até o que tu tinha comentado do outro tipo de reiki, acho que foi o egípcio, às vezes até aparece. Depois eu vou trocar uma figurinha contigo, mas até às vezes parece que eu tô trabalhando mais com esse, não sei, porque eu respeito muito isso, que o animal me pede, né? E o tempo que ele quer também, né? Eles que exatamente, definem realmente tudo, né? Tanto o local, às exatamente. vezes não necessariamente eu me baseio só nos chakras, né? Eu vou indo muito pelo que eles vão se posicionando e me Isso, mostrando que eles querem mais ou não, né? isso. E tu, Ele, Claudinha, quando a como que gente vai funciona? fazendo a sessão neles, a gente percebe isso. No meu caso, como é que eu faço? Eu não vou até ele para fazer o reiki. Eu fico parada, ele fica solto no mesmo ambiente que eu e eu abro a frequência de reiki. Se ele quer, Uhum, ele vem e ele entra no meio das minhas mãos. E aí ele bota uhum. a parte do corpo que ele quer, aonde que Ele ele é. precisa, fica ali pelo tempo que precisa, muda para outra posição até que acabou e ele sai. Então, assim, no geral, em animais sempre vai ser mais rápido, porque eles recebem com muito mais facilidade. Pessoas, às vezes, bloqueiam um pouco, então demora mais. Então, sempre vai ser mais rápido neles, independente de qual reiki, sempre vai ser mais rápido do que se fosse numa pessoa. Sim. E a gente sempre respeita, porque eles sabem o que eles precisam, quando precisam, quanto tempo precisa, em que lugar precisa, então eu só deixo ali e eles vão fazendo o que precisam. E eu não sei se Outro, tu tem essa, eu não, até talvez uma explicação, ou também a tua opinião, mas que parece que gatos às vezes é mais rápido ainda do que cachorro. Pelo menos sim, assim eu vejo tanto em relação à acupuntura, quanto a questão também do reiki,
E Sim. eles que realmente definem, né? Quando tu vê, eles se sacodem e já resolvem sair e acabou, né? Eles que É definem isso aí. realmente. Isso aí. Eu não sei exatamente o porquê. Eu acredito que tem alguma coisa a ver com a capacidade que os gatos têm, uma De capacidade maior de transmutar, né? transmutar. Então, A eu acredito que energia. quando eles vêm, eles já estão assim semi-trabalhados e a gente só dá Uhum. aquele empurrãozinho que faltava. Já o cachorro Aham. ele tem uma ligação não no sentido de que o gato não tenha, mas ele tem uma fidelidade, vamos dizer Com o assim, tutor, né? maior com o tutor no sentido de o gato percebe, ah, tá, tu tá com esse problema, eu vou aí, tirei ele de ti, tirei de mim. Já o cachorro Uhum. é mais assim, ah, tu tá com esse problema, peguei de ti e fiquei E não, comigo. não consegue transmutar mesmo, né? É Uhum. como se ele quiser, tipo assim, já que tu tá sofrendo com isso aí, eu vou sofrer junto, pra tu não sofrer sozinho. Uhum. Né? O É gato já não realmente tem. muito fiel, né? É o É, companheiro muito fiel é. até de ficar junto no problema, né? E não É, largar. então o cachorro normalmente ele tem mais coisas acumuladas ali para serem trabalhadas. O gato, assim, uma boa parte ele já resolve sozinho e a gente só dá aquela ajeitadinha no final ali. Uhum. Sim, só Então orienta, eu né? acredito que seja por isso. Uhum, também é bem isso mesmo. Uhum. Então tá, gente, mais perguntas aí? Se não tiver, queria agradecer a oportunidade de ter trocado aí essa experiência contigo, Claudinha. Ó, a Joaquina quer que a gente fale mais, ó. Bom, Mas, só para variar um pouco de espécie, então, ah, outro dia eu tenho um paciente, um cavalo que é meu paciente, não como clínica, porque eu não atendo cavalos como veterinária, mas atendo com as terapias também. E ele tem um problema muito sério de coluna desde que ele nasceu. Então imagina um cavalo com duas patas só praticamente, né? Tava bem feia a uhum, situação dele. Então a gente começou a fazer acupuntura e ele já passou por todas as terapias praticamente. Ele já passou por constelação, por apometria, por teta healing e muitos reiki. E no cavalo é bem interessante porque, pelo menos eu que tô acostumada, né? Eu fico com a mão assim, e daí o meu paciente entra no meio das minhas mãos, né? E vai fazendo a posição. No cavalo, a mesma coisa. Eu cheguei lá no campo onde ele tá, fiquei com as mãos e do mesmo jeito. Ele vem e ele bota a coluna bem aonde tem a lesão, e ele bota ali e fica pelo tempo que ele quer. Aí ele sai, daí ele vem com a cabeça, bota ali, fica pelo que tempo que ele amor, quer. Cláudia. Sim, é muito legal. Um dia eu vou levar alguém junto para filmar, porque eu vou Pra sempre sozinha. filmar, Aí sim. não dá para pegar, porque é muito legal. Não sei se é pela diferença de tamanho, é como se ficasse muito mais assim visível e evidente essa como eles procuram a energia e eles Uhum. sentem e eles sabem, né? É muito legal. Até uma das coisas que tu comentou agora que me veio na cabeça, que também tem uma questão de tu estar concentrada para fazer a aplicação, né, do Reiki. E eu acho que muito, às vezes, eu acho que eu. Porque nas minhas sessões o tutor participa geralmente, né? Então, às vezes eu acabo realmente usando o que a Joaquina também perguntou antes sobre usar símbolos ou não, né? Aquilo, de novo, eu trabalho o ambiente e dependendo uso símbolos, né? Muito porque também eu tô falando ali com a pessoa, né? Então eu não necessariamente às vezes consigo, claro, dependendo da pessoa que é bem sensível e tem interesse na questão do reiki, ela até às vezes fica daí, né, mais em silêncio, né? Ou às vezes até se retira para realmente acontecer ali uma sessão mais específica de reiki, né? Mas por isso que talvez foi bom a gente ter falado isso, que eu acabo usando muitos símbolos, né? Em função disso, de estar ali, eu estou conversando com a pessoa, né, com o tutor, tô de repente fazendo um aparelho de físio, né, então por isso que daí eu vou fazendo conforme realmente é possível durante uma sessão, né, para aproveitar toda a sessão. Isso aí. E aí é o bom das outras variações ali do reiki, porque, por exemplo, que nem eu falei do reiki egípcio, que tu não precisa. Então, tu não precisa estar mentalizando e concentrada Uhum, e em meditação. Estou aqui, posso estar falando ali da novela. A partir do momento que eu defini, abriu a frequência do reiki egípcio e está sendo enviado, está sendo enviado. Eu só aham, fico de canal. Então, se eu estou sim, falando, se eu estou fazendo outra coisa,
Se é um animal que daqui a pouco tá ali brincando, pulando enquanto tá fazendo a sessão de reiki, não atrapalha. Então Sim, aí é o bom de não precisa associar. estar. Uhum. Uhum, isso aí. Ah, Aí a que gente tem legal. uma ferramenta para cada situação. Ótimo, viu? Isso é bem importante todo mundo saber, né? E realmente é bem legal, o interessante é realmente ter todos, né? Para começar, comecem com, com algum, né? Vamos todo mundo fazer. Mas é Isso aí. interessante ir somando exatamente por ter mais essa flexibilidade, né? Em relação a Isso. pacientes diferentes, situações diferentes, né? Então, acho que é Isso. bem válido mesmo, né? Já Isso. vou também depois querer saber onde é que tu fez para poder aprender. Isso aí, para quem já é reikiano, né, associar os outros também, né, e acrescentando, né, as coisas vão se somando, vão se potencializando. É bem importante. Ótimo. Uhum. Então é isso, né, gente? Não sei se tem mais alguma pergunta. A Joaquina que está nos ajudando aí no tempo. Isso aí. Jaquine e a Cecília, nenhuma pergunta também? Alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Ah, é, a Joaquina, por favor. Isso. Que bom que gostaram. Que bom. E aproveitar para lembrar, então, né, todo mundo, quinta-feira vai ter a próxima live, né, que a Joaquina vai fazer sobre. Cecília, me corrija aí se eu estiver errada, sobre luto, né? E na terça que vem, a Renata Yoshida vai falar pra gente sobre mesa quântica PET, que é outro mundo aí. A Joaquina caiu. Mas é isso aí, Ivan. A Pet Vitae está sempre aí com duas lives por semana, né? Sempre com assuntos interessantes e até também, se vocês quiserem sugerir assunto, né? Que isso é Isso. bem importante, né? A gente está trazendo o que a gente acha que é importante, né? Mas é importante vocês também perguntarem, né? O que vocês têm interesse em saber. A Joaquina está só corrigindo que na quinta-feira vai ser primeiro sobre medo da Medo da perda, perda. né? E daí depois sim que vai ser, eu acho, sobre o luto, Claudinha, na outra Isso, na terça, outra então. semana. É isso. Isso aí. Um complementa o outro. Isso aí. Então tá, pessoal. Muito obrigada por todo mundo que esteve aí. Surgiram assuntos aí que vocês queiram saber, que vocês tenham interesse, que a gente elabora para falar para vocês. Muito obrigada, Alessandra, por fazer Obrigada, Claudinha. parte e para Obrigada, falar com a obrigada. gente. Obrigada pela parceria de sempre, né? Acho que foi muito legal falar sobre esse tema, porque é importante as pessoas saberem, né? E a gente também, né, poder estar sempre se relembrando, né? Que também a gente às vezes esquece, né? Até eu mesma aqui, quando fui começar a falar antes, fui dar uma olhada no que eu tinha aqui de reiki, né? E os princípios do reiki, eu acho que todo mundo, né, deveria todos os dias lembrar, né? Acho que a gente até pode falar, né? O que tu acha, Claudinha, da gente falar, né? Pode, isso aí. E nesse momento, então, acho que vai ser importante a gente falar que os 5 princípios do Reiki, então eu vou aproveitar e falar. Somente por hoje, fique tranquilo. Somente por hoje, esqueça e deixe passar. Somente por hoje, faça o seu trabalho honestamente. Somente por hoje, respeite pais, mestres e idosos. Somente por hoje, seja gentil com o próximo e com os seres vivos. Então, acho que é isso aí, né? Que a gente tem a gente pelo menos tenta, né? A gente passar isso aí, né? Pra gente, pro próximo, pro mundo, né? Através dessa mentalização, desse trabalho com o Reiki. E que os animais recebem muito bem. E que existe, então, aprendemos vários tipos de Reiki. Então, queria te agradecer e agradecer a todos aí que nos acompanharam. Isso aí, quem se interessar e entrar no mundo do reiki, né, não é só uma técnica, só uma terapia, mas é uma filosofia de vida, né? É, Então, esses princípios aí, a gente começa fazendo por um dia, depois consegue fazer por 2, depois consegue fazer por uma semana, e quando a gente vê, quando a gente percebe, mudou a vida, né? mudou a frequência, né? Que muda tudo. É.
Então Então, tá, tá, Claudinha, pessoal. obrigada. Obrigada pelo reiki que tu tá enviando. Espero que todos aproveitem muito bem, não só os animais, mas que todos aí percebam e recebam e que faça muito bem para todo mundo. Então tá. Um beijão, gente, pra todo mundo. Tchau, até quinta, pessoal. Até. Até.